Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu falo daqui e quero ouvir vocês responderem daí. Tudo bem, bem? Tudo bom? Que coisa boa nós estamos aqui reunidos, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre as vitaminas do que o cristão deve tomar. E hoje vamos começar com a oração. Eu queria colocar isso para vocês e dizer que é muito bom nós observarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos começar? Obrigado, paz. Feche os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Feche os meus olhinhos junto às minhas mãos. Fico bem quietinho pra fazer a oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por este encontro, Senhor, que vai ser com certeza uma bênção para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar, deseja preencher, deseja afirmar, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Orar é muito mais do que falar, é muito mais do que pedir, é muito mais que repetir. Eu vou orar, é conversar com o Criador, é ser amigo do Senhor, é mergulhar no seu amor. Eu vou orar,
Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o tio Tiaguinho de novo para com vocês. Vamos começar a nossa pregação, ok? Vamos lá. Então a gente colocou para vocês um tema novo hoje, tá? E o tema é vitaminas da vida cristã. Vocês conhecem quais são? Vamos lá. A primeira é a vitamina O, vem de oração. Vitamina E, evangelização. A vitamina C1, comunhão. A vitamina T, trabalho. A vitamina C, contentamento. E a vitamina D, de disciplina. O cristão, ele tem que tomar esse remédio, essa vitamina, todos os dias, tá bom? É necessário que cada um tome. E eu vou, ao longo de 6 pregações, 6 semanas, eu vou trazer um tema para vocês. Hoje nós vamos tratar sobre oração. E daqui, nas próximas semanas, nós vamos tratar sobre todos esses assuntos, né? Mas para a gente entender melhor o que são essas vitaminas, tá bom? Nós vamos compreender o significado de cada um para iniciar o nosso culto, tá bom? A vitamina oração, evangelização, comunhão, disciplina, trabalho e contentamento são vitaminas que o cristão deve tomar todos os dias, tá bom? Então vamos lá. O que significa a oração? A oração, o cristão, é conversar com Deus. Evangelização é falar sobre Jesus para as outras pessoas. Você tem essa missão de falar do amor de Jesus para as outras pessoas, e isso é evangelização. E comunhão é andar no mesmo caminho que Jesus andou, você tem que andar. Nós temos que andar em comunhão com os cristãos, os outros cristãos, os outros irmãos. Assim como eles andam no caminho do Senhor, nós também temos que ter esse mesmo caminho. Nós temos que estar uns com os outros, buscando ao Senhor. Ok? Então, disciplina. A disciplina são regras que precisam ser cumpridas. Na igreja onde nós frequentamos, juntamente com os nossos irmãos, além da comunhão, a igreja coloca regras. A própria palavra de Deus fala de algumas regras. A regra de estar em ordem ou decência é uma regra. Eu não posso ir vestido de qualquer forma, eu não posso falar de qualquer forma. E sempre na igreja vai existir algumas regras que a gente tem que seguir, mas também não só na igreja, mas também na própria palavra de Deus. Elas também têm regras, ok? E a gente necessita cumprir essas regras para o nosso bem, ok? O trabalho, você tem uma função. Deus lhe deu essa função de evangelização, né? Para ganhar vidas. Você deve tomar essa vitamina, sim, porque é uma missão que Deus deu para você, que é o trabalho de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, para aumentar o reino dele, ok? E por último, contentamento, ser grato em todas as situações da sua vida, da minha vida. Nós temos que ser gratos na tristeza, na alegria, em todos os momentos. Eu tenho que ser grato, sabe por quê? Porque em tudo Jesus está no controle da nossa vida. Em tudo Ele está guardando as nossas vidas, certo? Então nós temos que ser alegres, nós temos que estar contentes
sempre, porque o Senhor Jesus Cristo é conosco. Já é muito bom ouvir isso, saber que Ele está sempre conosco. Então nós temos que ter contentamento. Então, gente, todo sábado ou domingo o tio Tiago vai passar para vocês um tema desse diferente, ok? Nós vamos começar hoje com uma oração, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a nossa palavra para memorização. Assim diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, que fala: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vou repetir. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, Ele nos dá a condição de ter o Espírito Santo em nossa vida. E o Espírito Santo vai, depois que a gente teve esse encontro, ele vai morar dentro de nós. Ele vai morar dentro de nós. Então, o nosso corpo é templo dele. Amém? Será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo? Será, gente? Eu faço essa pergunta para vocês. Será que você tem cuidado bem do seu corpo? Você tem... Se a mamãe traz alguma coisa para comer de bom, você come. Você toma banho direitinho. Você lava o seu corpinho direitinho. O que você vê, será que agrada a Deus? O que você sente, será que você agrada a Deus? O que você pega e aonde você pisa, será que agrada a Deus? Vamos ter cuidado, porque o Senhor, Ele nos resgatou dos nossos pecados. Quando nós tivemos um encontro com Ele, Ele passou a ser o nosso dono. Então esse corpo que está aqui não é nosso mesmo, é de Deus. Então você tem que cuidar desse corpo, porque é do próprio Deus. Amém? Então eu faço essa pergunta: será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo? Continuando. Sabemos que para crescermos fortes, temos que nos alimentar bem e ingerir vitaminas. É isso mesmo. Para a gente crescer, nós temos que ingerir vitaminas. E isso vai nos deixar forte. Ok? Precisamos dessas vitaminas para crescer bem, com saúde, bem saudáveis. Amém? Então, vamos conhecê-las. Vamos conhecer essas vitaminas que a gente tem que tomar e que é necessário para que a gente cresça e fique forte. O que vocês pensam que é a vitamina O? O O é de que mesmo? Deixa eu ver. Ah, tio, é oração. Ah, então vamos ver se é oração. Isso mesmo, é oração. A vitamina O é a oração, ok? Então, a oração é muito importante para a vida do cristão. Vocês sabiam disso? Ela é o meio que temos para falar com Deus. E falar com Ele é algo muito importante e precioso. A oração, gente, é falar com Deus. E a palavra de Deus, o que é? É Deus falando conosco. Então nós temos que orar. Porque é muito importante a gente orar. Porque é através da oração que nós falamos com o Senhor, nosso Deus. Amém?
oração é igual a conversar com Deus. Nunca se esqueçam disso. Quando eu oro, eu converso com Deus. Quando eu oro, eu tenho intimidade com o Senhor. Eu consigo falar com o Senhor através da oração. Ok? Então, vamos assim dizer, podemos orar agradecendo por tudo que Deus já nos deu. Não é legal? Nós podemos orar agradecendo por tudo que Deus já nos deu. Deus gosta muito quando oramos para dizer muito obrigado. Lembram aí algumas coisas que aconteceram na vida de vocês? Que vocês conseguiram ter uma bênção de Deus. Mas, às vezes, nós somos egoístas e até esquecemos de dizer muito obrigado, Senhor, por me abençoar. Então, toda vez que eu recebo de Deus alguma coisa, eu tenho que agradecer. Mas é também só na bênção, tio, que eu tenho que agradecer? Nananina, não. É também nas dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus, em todos os momentos, está cuidando das nossas vidas. E Ele sempre nos vê. Vocês sabiam disso? Que o nosso Deus, Ele inclina os ouvidos para escutar a nossa oração. Você entende que o Senhor, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não tira um cochilinho, porque Ele está sempre observando as nossas vidas. Então, para que nós sejamos crentes fiéis, crentes bons, nós temos que orar agradecendo primeiramente por tudo que Deus já fez por nós. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Já agradeceu hoje pelo alimento que tem na sua casa, que não tem faltado? Você agradeceu a Deus hoje pela sua saúde? Em tudo nós temos que dar graças a Deus. Vocês sabiam que os judeus, eles agradecem até por uma gota d'água? Eles dão graça a Deus. Então, assim como o exemplo deles, nós também temos que dar graças a Deus em tudo. Entender? A Bíblia diz que podemos também pedir coisas que precisamos. Podemos pedir a ajuda de Deus para sermos melhores, para não brigarmos, para obedecermos a sua palavra e a sua vontade, e até mesmo aos nossos pais. E também nós podemos pedir a Deus para ajudar as outras pessoas que precisam. Podemos orar pedindo coisas assim, do tipo: Deus, cura meu amigo que está doente. Bom Deus, cuida do meu pai que está lá no trabalho. E outras coisas. Deus, Ele quer ouvir o seu pedido. Você já tem pedido alguma coisa a Deus? Peça, mas tem um detalhe: que o seu pedido seja justo. Porque se for um pedido que não agrada a Deus, Ele não vai fazer. Um pedido do tipo: bom, eu só penso em mim, eu não penso nos outros. Deus não vai te dar. Um pedido do tipo: ah, Senhor, mata aquela pessoa, prejudica aquela pessoa. Deus não vai fazer isso. Porque Deus é um Deus justo. É um Deus de coisas positivas. Então, como é que eu posso orar a Deus pedindo algo contra o meu próximo? Contra os outros? Contra o meu irmão?
Deus jamais vai fazer isso. Jamais. Então, tudo que é justo, tudo que é honesto, pode pedir. Pode pedir. E tem um detalhe. Se você orar pelas pessoas, a bênção chega para você em dobro. Porque você está primeiramente pensando no outro, no próximo. Lembre-se dessa dica. Amém? Vocês sabiam que Jesus passava boa parte do seu tempo orando? Em todos os momentos o Senhor, ele buscava estar em sintonia com Deus. E em muitos lugares ele se reunia a sós com Deus em oração. E Jesus sempre buscou estar pertinho do seu Pai, o nosso Deus. Ele nunca deixou de ter um contato com Deus, que é o seu Pai. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo. Se Jesus orava constantemente, nós também devemos orar constantemente. Porque o nosso Pai, que está no céu, Ele ama, Ele quer e Ele deseja muito ouvir a voz dos filhos dele. Como está a sua oração ultimamente? Você tem orado muito ou tem orado pouco? Porque quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus e de Jesus também. Ok? Jesus Cristo também ensinou aos seus discípulos que é muito importante falar com o Senhor a cada dia. Jesus ele dava um exemplo dele mesmo quando ele orava, e Jesus dava o exemplo quando ele ensinava. E ele ensinou aos discípulos que é muito importante falar com o Senhor a cada dia. E antes de voltar para o céu, Jesus disse aos seus discípulos que falassem dele, Jesus, em todos os lugares. E eles, os discípulos, o obedeceram. Olha que coisa boa. Mas para fazer isso, os discípulos sabiam que precisavam estar pertinhos do Senhor. E a oração era uma das formas que tinham para isso. Jesus Cristo, ele foi ao céu. E como é que os discípulos poderiam falar com Jesus uma vez que Jesus não estava mais na terra? A oração era a forma que eles tinham para fazer isso. De buscar o Senhor, de falar com o Senhor. Ok? Então nós temos essa forma. Nós temos essa forma de estarmos em oração, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Nós precisamos estar pertinhos do Senhor, buscando Ele em oração. Então, começa aqui a nossa história bíblica. Nós vamos falar do apóstolo Pedro. O que aconteceu com o apóstolo Pedro? Um dia, o apóstolo Pedro foi preso por falar de Jesus Cristo. Que coisa chata, né? Isso é condenação? Não, não é. Ninguém pode ser condenado por falar de Jesus Cristo. Mas naquela época tinha muita gente que detestava ouvir isso. Não gostava que os discípulos e as pessoas viessem falar de Jesus Cristo. Então, um dia Pedro foi preso por falar de Jesus. E olha o que aconteceu. O governador que mandou prender Pedro tinha tanto medo dele que
ele poderia fugir. Ele tinha tanto medo que ele fugisse, que mandou colocar guardas perto dele. Como é que pode? Pedro era tão manso. Pedro não matava nem sequer uma mosca. E nem prejudicava nem sequer uma formiguinha. E colocaram 2 guardas perto dele. E muitos outros guardas. Para que conservasse a vida dele. Porque ele foi condenado à morte. E no dia seguinte ele ia ser morto por esse governador. E o governador mandou que muitos guardas ficassem perto de Pedro. E em especial 2 que ficou um perto do outro. Um na direita e o outro na esquerda, guardando Pedro. O que as pessoas da igreja fizeram? Choraram? Ficaram desesperadas? Ou ficaram desanimadas? Porque existia uma igreja. A igreja, nesse caso, não é o templo, não é a casa de Deus. A igreja é cada pessoa. Exemplo, eu, tio Tiago, eu sou a igreja. Você que está aí ouvindo é também igreja. Então, a igreja do Senhor ouviu que Pedro tinha sido preso. E o que elas fizeram? Elas choraram porque ele foi preso. Elas ficaram desesperadas, não sabiam mais o que fazer nessa situação. Ou elas ficaram desanimadas, tristes e não fizeram mais nada. Vamos ver o que aconteceu? Não, nenhuma dessas coisas. Mas elas oraram pedindo a Deus para libertar Pedro. Amém? Senhor, liberta Pedro. Ele está preso. E olhe, gente, todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus naquela época oravam de casa em casa. Quer dizer que cada um estava nas suas casas e essas pessoas que estavam em suas casas, elas oravam em favor de Pedro para Deus livrar Pedro da prisão. A Bíblia diz que Pedro dormia à noite. Ele estava tranquilo, porque estava obedecendo a Deus. Pedro sabia que ele não tinha feito nada de errado, passível de condenação, e resolveu dormir entre os soldados que estavam vigiando. Ele estava tranquilo, sem nenhuma preocupação, porque ele tinha em mente que tudo que ele estava fazendo em obediência a Deus. E neste momento que Pedro estava dormindo, a igreja orava por ele, pois sabia que somente Deus poderia livrá-lo daquela situação. E sabe o que aconteceu, amiguinhos? Meus irmãos, o Senhor ouviu a oração da igreja, pedindo em favor do apóstolo Pedro. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo para livrar Pedro. O anjo mandou que ele calçasse as sandálias, pegasse a capa e fosse para fora. O anjo disse assim: Pedro, acorda aí, Pedro, calça as suas sandálias aí, depressa, vamos, pegue a sua capa e vamos para fora. Aí o anjo fez isso, mas Pedro achou que tudo aquilo
que estava acontecendo, de ver um anjo, de ver as correntes caindo, né? As algemas caindo. Ele achou que aquilo ali era um sonho. Eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aqui? Mas quando viu que estava fora da prisão, percebeu que era real. Ele percebeu que tudo que tinha acontecido na prisão era real, que Deus mandou um anjo para livrá-lo, para tirá-lo da prisão. Mas antes ele pensava que era um sonho. Os guardas, eles não viram coisa alguma. Afinal, Deus não permitiu que eles vissem. Então, Deus não permitiu. Coitados, né? Cadê Pedro aí? Pedro estava livre. O Senhor milagrosamente o libertou. Lembre-se de que Deus é poderoso para cuidar também de nós e ouvir as nossas orações. Olha o que faz uma oração em favor daqueles que são servos do Senhor. Porque a própria palavra diz que a oração tem poder. Ela tem força. Deus consegue agir quando o povo dele, nós cristãos, estejamos falando com ele, que é a oração, pedindo a ele. Porque Deus, ele escuta, sempre vai escutar as nossas vidas. E olha que coisa interessante, uma igreja inteira orando por uma pessoa, e Deus ouviu essa igreja, a oração dessa igreja, e mandou um anjo para livrar Pedro. Deus escuta as nossas orações. Nunca se esqueçam disso. Se vocês estiverem passando por situações difíceis, orem, porque esse é o melhor remédio. Ore pelo papai, ore para a mamãe, ore para a vovó, para o titio, para a titia, pela irmã, pelo irmãozinho. Pode orar em tudo, em todo. E em todo momento o Senhor está escutando. Ah, tio, mas eu não estou vendo Deus. Não é preciso ver Deus para saber que Ele não está ali. Ele está no lugar onde Ele tem que estar. Mas Ele está ouvindo as vossas orações. Lembre-se, confie nisso. Confie nisso. Deus é poderoso para cuidar de nós e ouvir as nossas orações. Ele ouve todas as nossas orações. Fale com Ele. Agora, se você estiver passando por alguma luta, alguma situação difícil, fale com Ele agora. Ele vai te escutar. Amém? O que Pedro fez depois que saiu da prisão? O que ele fez? Ele saiu da prisão e ficou lá pertinho da prisão? Não, foi fora. Não quer ficar perto dali não, de jeito nenhum. Sabe o que ele fez? Pedro foi para a casa de Maria falar com os outros irmãos que estavam orando. Ele não sabia que os irmãos estavam orando, mas os irmãos sabiam. E quando Pedro chegou na casa de Maria, imaginem a alegria de todos que estavam lá quando viram Pedro entrar na casa. Imagina eles dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu as nossas orações, porque o Senhor livrou Pedro da prisão. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome. Imagine a alegria deles de ver Pedro solto novamente. Era uma alegria muito forte, não é verdade?
curiosidades da oração para a gente aprender. Vamos lá. Oramos porque Deus nos ouve. Então, é através da oração que Deus nos ouve. Oramos para ter comunhão com Deus. Então, se Deus nos ouve, nós constantemente estamos ligados a Ele. Isso é comunhão, é intimidade, é amor ao Senhor, é ter essa união entre eu e Deus, é ter comunhão. Oramos como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar como a oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensinou que nós devemos orar sempre. O Senhor Jesus é o Senhor. E Ele disse que o Senhor vai nos escutar. Oramos em nome de Jesus. Isso é um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando nós oramos pedindo alguma coisa, seja para mim, seja em favor do meu próximo, do meu irmão, do meu amigo, dos meus pais, para que a oração seja feita, para que a situação seja resolvida, nós temos que, no final da oração, dizer em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor cure meu papai, minha mamãe, em nome de Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu amiguinho, em nome de Jesus. Vocês entenderam que sempre temos que colocar o nome de Jesus? Então, essas são as ferramentas que Deus nos coloca quando a gente for orar. Oramos porque Deus nos ouve. Oramos por ter comunhão com Deus, oramos como Jesus ensinou e oramos em nome de Jesus. Vamos concluindo. Quando oramos, temos comunhão com o Senhor e crescemos na fé. Nós, para ter comunhão com Deus, precisamos orar. E para crescermos nessa fé que nós estamos, que é a cristianismo, que nessa fé que os nossos pais estão, nós precisamos orar constantemente a Deus. O Senhor nos quer que façamos isso, oremos a Ele. Oremos a Ele. Somos cristãos de Cristo. Somos pessoas que são de Deus e nós temos que orar em todos os momentos para ter comunhão com o Senhor, nosso Deus, e para crescermos na fé, ligados no Senhor. Vocês estão compreendendo? Conclusão: no meio da oração, nós conversamos com Deus sobre a nossa vida, a nossa família e os nossos amigos. Conversamos com Deus. A oração é uma conversa entre eu e Deus. Você tem um amiguinho ou uma amiguinha que você tem o costume de conversar com ele e você consegue enxergar ele do seu lado quando você está conversando? Pois é, assim é Deus. Nós não podemos ver, mas mesmo assim nós temos a certeza que Ele está do nosso lado, nos ouvindo a nossa conversa. Porque o nosso Deus, Ele quer contato. Ele quer que a gente sempre converse com Ele. Seja pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, do nosso papai, nossa mãe, dos nossos avós, nosso irmãozinho, irmãzinha. E também Ele quer ouvir da gente falar do nosso amiguinho, que pode ser que o nosso amiguinho ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo e você ore a Deus pedindo para que Deus venha salvar o seu amiguinho. Não é legal?
E Deus, que é Deus, Ele abençoa a sua oração, porque você está sendo justo e honesto. E Deus vai dar um meio para agir em todas as situações, na sua vida, na sua família, e vai até salvar o seu amiguinho. Você tem que crer nisso. Amém? Deus responde a nossa oração, como respondeu a igreja que orou por Pedro. Ao exemplo de Pedro, a igreja orou unanimemente por ele e ele foi salvo da prisão. Deus ouviu a oração de Pedro. Deus ouviu a oração da igreja para livrar Pedro. Ok? Então, nós, quando orarmos ao Senhor, tenhamos certeza que o Senhor está nos ouvindo. E tenha certeza que Deus vai responder a sua oração. Ah, tio, mas eu orei e não aconteceu nada. Eu quero que vocês entendam que o tempo é de Deus, não é o nosso. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas nós temos que aguardar. Nós temos que esperar e confiar. Tipo assim, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida do meu amiguinho. Pronto, fique na sua cabeça a certeza que Deus está cuidando dele. É um exemplo. Então Deus responde. Se lembra que eu falei no começo que nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Então, mesmo que aconteça, quando acontecer, do Senhor responder às nossas orações, obrigado, Senhor, por isso, por aquilo outro. Obrigado por ter feito isso, ter feito aquilo, ter feito aquilo outro. E se o Senhor não responder, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer, tio? Agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe muito bem cuidar da minha vida e da vida dos meus amiguinhos, da minha família e tudo, e da minha própria vida. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Ok? Além disso, nós precisamos orar. Além disso, pela oração, muitas vezes Ele, nosso Deus, mudará o nosso coração para entendermos a sua vontade. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos achegarmos à presença de Deus, nós vamos entender o que Deus quer para nossas vidas. O nosso coração, que anteriormente era feito de pedra, o coração é feito de pedra. O que eu quero dizer é que o nosso coração era duro, que nem pedra. A gente não fazia a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade. Mas agora que nós somos cristãos e entendemos que nós temos que ser gratos em tudo, e entendemos que temos que estar ligados em Deus na oração, Deus tira toda essa dureza no coração e nos dá um coração novinho, bonzinho, porque nós entendemos qual é a sua vontade. É muito importante buscar o Senhor pela oração. Não se esqueçam disso. Quando eu oro, eu falo com Deus. E a palavra de Deus é quando Deus fala conosco. Por isso é muito importante a gente buscar o Senhor pela oração. Não se esqueçam disso jamais. Quer que alguma coisa venha resolver na vida de vocês? Orem. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Compreenderam como precisamos dessa vitamina? A vitamina O, oração.
Nós precisamos dela todos os dias. Amém? Então, gente, até a próxima semana. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Pai eterno, nós te damos graça porque o Senhor é um Deus que está em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é o Deus que quer que a gente venha estar junto contigo, em comunhão contigo, na oração. É através da oração que nós temos contato contigo. E o Senhor sempre está ouvindo as nossas orações. O Senhor sempre está ouvindo, Senhor. E nunca deixa de cumpri-las. Nunca deixa, Senhor, de fazer. Porque o Senhor é um Deus que cuida de nós e nos ouve com muito amor e muito carinho. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, porque ouvimos esta tua palavra e aprendemos que a oração é importante, porque é através da oração que nós nos ligamos a Ti. É através da oração que temos comunhão contigo. Aprendemos também que devemos orar todos os dias para Te buscar. Aprendemos também que o Senhor está sempre pertinho de nós quando a gente conversa contigo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor.